Todo mundo está acompanhando, né, a visita da OEA aqui no Brasil, onde o Pedro Baca Villarreal esteve no Brasil, já foi embora e todo mundo agora aguarda o relatório. Como esse relatório será apresentado? A esquerda, né, ou melhor, a mídia, fez uma divulgação dando a entender que esse parecer será favorável ao Supremo Tribunal Federal e contra a oposição. Tá, mas foi só um posicionamento. Isso não quer dizer que foi o relatório final. Agora, o Brasil enfrenta uma nova denúncia, ou melhor, graças ao STF, o Brasil enfrenta uma nova denúncia na OEA. Vai ficar difícil, bem difícil, o relatório da OEA vir passando o pano para o Brasil, porque agora o negócio ainda é mais embaixo. Estamos falando de violação de direitos humanos, mas de corrupção também. Ou seja, aos poucos, as coisas estão sendo escancaradas. E um órgão internacional, né, uma agência de transparência internacional, denunciou o Brasil na OEA. Ou seja, é mais uma bomba no colo do STF. E a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai fazer uma análise, né, sobre tudo que está acontecendo, além de outras pautas importantes que a gente vai trazer para você, é óbvio, no nosso editorial. Então, pessoal, antes de mais nada, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante. Eu venho me esquecendo de falar para vocês que Deus lhe deseja uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, e que nunca falte o pão de cada dia, porque os tempos que passaremos são tempos nebulosos. Então, a única coisa que eu posso desejar para você é, no mínimo, o pão de cada dia na mesa, para que nunca falte, porque vamos passar por tempos difíceis, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender, né, essa publicação aqui do dia 3 de março. O Brasil, né, viu uma eleição polarizada em 2026, com a mídia toda criticando o Bolsonaro como o ser mais antidemocrático do mundo. Até o capiroto era melhor do que o Bolsonaro, segundo a mídia. E aí, quem era o santo, a alma mais honesta do mundo que salvaria o Brasil desse devorador de democracias chamado Bozo? Ah, o Lula, paz e amor, não é? O Lula voltaria para salvar a democracia, junto com seus escudeiros, com seus cavaleiros do apocalipse, o STF. Só que parece que uma coisa é o que a mídia fala, outra coisa é que o mundo vê. O Brasil recuou 6 posições no ranking de democracia. E aí quem aponta é o The Economist, né? A queda acontece em meio ao embate do STF com o Big Techs. O levantamento cita a politização das instituições. Ah, então os cavaleiros do apocalipse, de capa preta, são os responsáveis pela queda da democracia, junto com Lula. Sim, é o que o The Economist fala. Eu, longe de mim falar isso, eu não posso me queixar. Não posso mesmo. Literalmente, vocês sabem disso, né? A gente não pode reclamar. Enfim, mas a grande questão é que caiu no ranking de democracia, né? Ou seja, somos um país menos democrático, segundo o The Economist. Mas não foi só o The Economist, né? A Transparência Internacional, conhecida como TI, também já tinha feito uma análise. E aí não foi só 6 pontos que a gente caiu, né? 6 posições. Foram 10. Com 36 pontos, o Brasil cai 10 posições no ranking que mede a corrupção. Nossa, que surpresa! O Lula volta a ser presidente e a corrupção dispara 10 pontos, 10 posições? Tô chocado. Não tô não. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Era óbvio, mas é isso que está acontecendo. O Brasil está voltando a ser um país conhecido pela corrupção. Cara, eu fiquei envergonhado quando eu fui no Uruguai, né? Que eu conversava com o pessoal, de onde você é? Não, do Brasil. Lá é muito corrupto, né? Tem muita corrupção, né? É a fama do Brasil, principalmente agora, né? Que o Lula tá aí, né? Para dar a nós esse título, é óbvio, né? Ou seja, um exemplo. A grande questão que fica é, a Transparência Internacional fez, né, a análise de que o Brasil está mais corrupto. O STF, que é o alvo, né, ou seja, segundo a Transparência Internacional, um dos responsáveis, fez um papel que não é dele. Afinal, a Transparência Internacional é um órgão internacional técnico
que mede com base em dados. Pois é, mas o STF resolveu rebater, né? Bater de frente com a Transparência Internacional. E disse o seguinte: a pesquisa da Transparência Internacional é preguiçosa, não tem metodologia, dizem ministros do STF agora, né? São técnicos de análise sobre a corrupção. Ou seja, não sei nem como que não colocou a Transparência Internacional no inquérito das fake news, dizendo que isso é fake news e foi para cima dos caras, né? Só que a Transparência Internacional não gostou nada dessa nota do STF e das ameaças que foram feitas contra a Transparência Internacional. E, enfim, a Transparência Internacional, que é esse órgão que mede, né, o nível de corrupção, denunciou o Brasil na OEA por desmonte no combate à corrupção e citou a decisão do Toffoli. O ministro anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, que agora chama Novo Honor, na Lava Jato. Toffoli explicou que sua decisão reflete o entendimento da turma do STF, ou seja, não é só o Toffoli que é o responsável por isso, é todo mundo. A Transparência Internacional denunciou nesta segunda-feira à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos o desmonte das políticas de combate à corrupção no Brasil e em outros países da América Latina. Opa! Então quer dizer que o autoritarismo, a censura e a corrupção do Brasil está envolvendo outros países? Sim. A Lava Jato tem seus tentáculos em vários lugares. Inclusive lá em El Salvador, antes do Bukele entrar, a Lava Jato tem tentáculos lá. É, meu irmão. Inclusive, fazendo meu merchan aqui, tem um livro que conta essa história do Bukele que eu escrevi. Tá aqui, né? Só você fazer o download aí, conhecer o livro. Mas é exatamente isso. Você entende o tamanho do impacto disso tudo? Você entende, né? O quanto isso interfere, ou seja, o Brasil está virando um símbolo de tudo aquilo que é errado, de autoritarismo, de censura, de corrupção. E aqui ele cita o ministro Dias Toffoli, a Transparência Internacional. Sandro, você está espalhando fake news. É a Globo que está falando, nem sou eu. Então, o porquê isso é grave? Vem num momento em que está todo mundo esperando o relatório da OEA sobre o Brasil. E esse relatório é o que o Trump e o Marco Rubio utilizarão para fazer denúncias contra pessoas aqui do Brasil, inclusive no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, vai ser uma arma grande para o Donald Trump partir para cima do Brasil com tudo. E aí, essa nova denúncia de um órgão reconhecido pela União Europeia, reconhecido por todos os países, a Transparência Internacional, coloca o Brasil na berlinda, ou seja, é uma denúncia falando, e aí, vocês vão tapar os olhos quanto a isso aí, ou OEA, ou não vai atuar? Ou seja, o momento em que essa denúncia foi feita é um momento que a OEA não pode se dar o luxo de simplesmente rejeitar, né, essa denúncia. E aí, a Raquel Landim, ela também trouxe essa notícia, né? Não fica nem corado o pessoal ao falar isso, né? Porque é o governo que eles defendem, são os ministros que eles defendem. Olha só. Foram à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e acusaram o Brasil de estar colaborando num esquema de desmonte regional do combate à corrupção. Eles citaram a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, que anulou as provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht. A decisão do ministro Dias Toffoli, disse a ONG, está colaborando para absolver réus acusados de corrupção em diversos países do mundo, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Equador, Venezuela. A Odebrecht havia confessado um esquema de propina transnacional e, como Toffoli anulou as provas, o Supremo vem negando a colaboração com os demais países, com acesso a esses documentos, planilhas de números e até mesmo a depoimentos dos supostos envolvidos. Com base nisso, a Transparência Internacional, não só aqui do Brasil, mas também de Equador, Venezuela, fez a denúncia na OEA. Toffoli e a Transparência Internacional têm uma rivalidade antiga. O ministro chegou a pedir uma investigação contra a Transparência Internacional por se apropriar de recursos indevidos de acordos de leniência, mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou a denúncia. Vocês estão vendo que o negócio é bem mais complicado do que vocês imaginam, né? O Supremo
está negando informações para outros países que querem continuar investigando a corrupção. E aí, lembra da lei Magnitsky que eu falei? Um dos alvos é a questão da corrupção. E a Lava Jato tem tentáculos também, né, nos Estados Unidos. E aí o Dias Toffoli, né, a gente não pode nem esquecer. Ele é ex-advogado do PT, já foi advogado do PT, do Lula. Lembra que ele cancelou uma multa aí de 10 bilhões da JIF, né? A mulher do ministro, né, atuou como advogada para o Joesley e Wesley Batista como Paper Excellence. Ou seja, cara, se eles levarem isso para frente, vai dar muita, mas muita dor de cabeça mesmo, tá bom? E aí, pessoal, só lembrando a vocês, tá? Visitem a nossa biblioteca aí e conheçam os nossos livros Espiritualidade e Prosperidade, Segredos dos Ricos nos Investimentos. Esse livro está top, tá? Então eu recomendo demais se você quer aprender a fazer investimentos aqui no Brasil. Mas enfim, não para por aí. Tem outro caso que tá cabeludo também. O caso do Felipe Martins. Dá uma olhada aqui o que a Ana Paula Henkel falou sobre a questão do Felipe Martins. O caso Felipe Martins andou e vai denunciar, não é um não, é muitos envolvidos. E aí, ou seja, eu tô tirando vocês do campo de batalha de vocês e tô trazendo pro meu, para corrupção, falsificação de documentos públicos dentro dos Estados Unidos. Só para te lembrar, Felipe Martins era o ex-assessor do Bolsonaro. O ex-assessor do Bolsonaro estava no Brasil, forjaram, né, ou teve algum erro, supostamente, em que eles tinham entrado para os Estados Unidos. Só que documentos já provam que o STF já sabia que ele não estava lá, porque tinham até a geolocalização dele. Acontece que mesmo assim mandaram prendê-lo e ele ficou preso por 6 meses. Podemos estar diante, né, de um erro ou de uma perseguição judiciária que os Estados Unidos vão investigar. Viu o tamanho da importância disso? Olha o que a Ana Paula Henkel fala aqui. Eu vou deixar para o Constantino explicar quem é. Esse caso do Felipe Martins já está chegando na mesa do Tom Homan, o Bordazar. Está chegando ali. Explica. Ele tem a carinha boa. Eduardo e eu estávamos no CIPEC e acompanhamos o discurso do Tom Homan. Digamos que ele é um terror. Começa o discurso, ele é um terror. Eu vou dizer. Da imprensa junto com os imigrantes ilegais. Pois é a informação que eu tenho, que todo esse material está chegando na mesa dele. Vai cair Fábio Chor e todos os agentes federais. Pode anotar. Pode anotar. Olha, como é que ele começou o discurso dele? Consta. Como é que ele começou o discurso dele no CIPEC? Ele entrou no palco e falou assim: eu não me importa a mínima se vocês gostam de mim ou não gostam. Eu não estou nem aí para isso. Mas ele já deu várias entrevistas com esse mesmo tom. Ele fala o seguinte: eu estou aqui para cumprir uma missão e fazer valer a lei, enforce the law. Né? As pessoas esquecem o que quer dizer as palavras, as expressões nos Estados Unidos. Né? Law enforcement. Ele está aqui para fazer valer a lei. Então ele não quer saber de choradeira, de imprensa, de militante. Ele vai botar para quebrar. E tem um amigo meu que, num grupo de debate, tudo, até com alguns mais acadêmicos, tem alguns liberais mais limpinhos, mas é engraçado que é o seguinte: acabou a palhaçada. Eu acho que essa expressão resume bem o que... Eu vou deixar para... Então vocês veem que tá na mão, né, de gente importante lá no Congresso norte-americano. E aí, quando a gente acompanha todos esses fatos, né, todas essas ações que são tomadas, essas medidas que são tomadas, a gente vê que há uma frente ampla, né, de provas que estão sendo expostas e que estão vinculando o Brasil aos Estados Unidos para que as investigações passem a acontecer lá. Mas falando disso, vamos falar de geopolítica um pouquinho também, né? Nosso papel aqui tá de trazer informações para vocês. Matéria do Metrópolis. Cara, isto aqui é uma bomba atômica, literalmente. Macron fala em usar armas nucleares para defender aliados da Europa. O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs utilizar armas nucleares para a defesa dos aliados na Europa. Inclusive, né, ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Decidi iniciar uma discussão estratégica
sobre a questão da defesa nos nossos aliados e continente europeu, com as nossas armas nucleares, disse Macron durante discurso transmitido no Palácio do Eliseu. Ou seja, Macron está querendo mandar armas nucleares para a Ucrânia para enfrentar a Rússia. Aí a grande questão que nós temos é: a União Europeia acabou de definir o Trump como um aliado não confiável. O Macron fala: eu vou te mandar umas armas nucleares. Taca lá na Rússia. Tá. O que vai acontecer? Ele não tem bala na agulha para enfrentar a Rússia. Se os Estados Unidos falar: tô saindo e pronto, acabou. Vamos entender o que está acontecendo? Eu vou tentar ser o máximo didático possível. Quando aconteceu o grande acordo lá atrás, ficou definido mais ou menos o seguinte: olha, nós enfrentamos, né, essa galera soviética aí, acabou a Segunda Guerra Mundial, o bigodinho se ferrou, acabou a Segunda Guerra Mundial. E agora? O que a gente vai fazer? Fecharam um acordo. Os Estados Unidos falou o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, eu assumo aqui a bronca para fazer a defesa de todo mundo, vamos criar a OTAN. Vocês aí da Europa que foram mais impactados, façam o seguinte: não invistam em armamento, deixa comigo que eu vou proteger todo mundo, e vocês invistam no estado de bem-estar comum, o welfare state. Ou seja, vão investir em que os países se tornem mais democráticos, né? E a Rússia já está detonada, a Alemanha lá do Hitler já era. Deixa comigo que eu vou resolver o problema. Só que um problema aconteceu. Enquanto a galera lá da Europa investia, né, em academias, em welfare state, eles se empolgaram. E muitos que deveriam só investir o dinheiro no crescimento, vamos dizer assim, humanitário da sua população, resolveu gastar muito mais do que podia. E se tornou uma Europa endividada, né? A Alemanha, que era a última bambambam da história, já está passando por dificuldades financeiras. Então, hoje a gente tem uma Europa que, diga-se de passagem, não está lá essa Coca-Cola, mesmo se comparada à América aqui. Você aí, que vive aqui na América e que tem aquela síndrome de vira-lata, já conheceu os dois lugares? A Europa já não está essa Coca-Cola toda não, mas vai piorar. Por quê? Porque, de contrapartida, os Estados Unidos, ele investiu em armamento, foi se endividando, e agora, sim, os Estados Unidos têm uma dívida trilionária, né? Muito disso, defende a Ucrânia, defende Israel, defende tal, não manda armamento para lá. Quem bancava essa brincadeira toda, por exemplo, mandou trilhões para a Ucrânia, chega lá na Ucrânia, não, mas foi doação. Ou seja, eu tinha a obrigação, pelo tratado da OTAN, de defender vocês. Ok? Beleza. Só que agora os Estados Unidos falou: gente, tchau e benção, eu tô revendo isso aqui, não vou gastar do meu dinheiro mais para bancar a defesa de vocês. Danem-se. A Europa já tá quebrada e agora eles vão ter que investir em armamentos e tudo isso custa caro. E a Rússia, né, que tá observando a situação, não tá querendo galera da OTAN inimiga ali nas suas fronteiras. Ou seja, a Europa vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar. E agora, se quiser pegar com os Estados Unidos, não é dado, mas talvez vai ser até emprestado. Os Estados Unidos vai reestabelecer sua economia. Tá? Vai ser empréstimo, vai ser compra. Entenderam? E a indústria bélica europeia não tem esse potencial todo, né? Vão depender dos Estados Unidos. Então o Trump fez uma jogada muito arriscada. Ele precisa trazer o Putin para o seu lado, porque o grande inimigo hoje é o Putin e a China. Ele tirando o Putin do lado da China, ele traz ele para o lado dele. Ou seja, e aí? Eu agora vou parar de gastar dinheiro, vou começar com guerra comercial com todo mundo. Exemplo, o Brasil. O Trump está fazendo certo, você goste ou não goste, contra o Brasil, porque o Brasil põe em tarifa até de 80% contra o que vem dos Estados Unidos para cá e ferra você, otário, que paga mais caro no carrinho que você compra, né, nos produtos que você compra. Inclusive, quando a gente vende para os Estados Unidos cobra de 0 a 5%. Então, o Trump viu o quê? Eu vou defender, né? Eu vou defender a América, eu vou defender os Estados Unidos. Pronto. Então, a Europa vai entrar num declínio.
O Macron, ou o Lacron, entrando com essa brincadeira aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar o start necessário para a guerra chegar na Europa. E aí a Europa vai precisar se armar. E o Macron está armando aqui, né, uma bomba relógio, literalmente, para a Europa, que não vai ter tempo para se armar o suficiente para se defender, vai se endividar e, cara, os europeus passarão por tempos dificílimos, não tenha dúvida disso. Então, tudo isso aqui vai ter um impacto desastroso, né? Desastroso na economia. Vai ter inflação no mundo inteiro, vai ter inflação nos Estados Unidos, já vai virar bomba. É igual aconteceu lá com a Argentina, lá, o Milei entrou com as medidas dele, o preço lá estourou, mas a moeda tá ficando forte. Então o Trump tá apostando nas mesmas medidas que o Milei fez e num protecionismo e vai abrir acordos de livre comércio com alguns países. Por exemplo, já falou em acordo de livre comércio com a Argentina. Para que comprar do Brasil? O que a Argentina produzia, a gente compra tudo com 0 de imposto. Entenderam? Então, assim, cá entre nós, o Brasil, né, tá entrando na vanguarda do atraso. Isso é que é a verdade, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Fechou? Abraço.